2 Tessalonicenses capítulo 2. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Jesus Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, que no nome do Senhor Jesus Cristo vos aparteis de todo o irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não houvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Qual o versículo? Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem. Mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda a maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glorificado seja o Senhor. Pai, nós clamamos a Ti e nos humilhamos perante o Senhor. Senhor, como diz o Salmo 19, da soberba livra o Teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então eu serei limpo e ficarei livre de grande transgressão. Limpa-nos, Senhor, limpa o nosso coração. Limpa a nossa mente, limpa os nossos pensamentos. Senhor, não queremos guardar barreiras, Senhor amado, alguma. Senhor, queremos estar limpos, queremos estar justificados diante de Ti. Como diz Romanos 5:1, justificados pela fé temos paz com Deus. Senhor amado, em nome de Jesus, derrama sobre nós do Teu Espírito Santo. Senhor amado, em nome de Jesus, dá-nos da Tua direção, dá-nos sabedoria, coloca as Tuas palavras em nossos lábios, levanta, Senhor amado, as nossas vidas, levanta, Senhor amado, a vida de cada um. Queremos fazer o Teu querer. Senhor amado, queremos correr a carreira que nos foi proposta. E Senhor amado, como diz na carta aos Filipenses, desenvolvei a salvação com temor e tremor. Filipenses 2. Senhor, assim queremos fazer. Senhor, queremos mais de Ti, Senhor. Queremos fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, porque assim fazendo jamais tropeçaremos, como diz na epístola de Pedro. Senhor amado, queremos crescer em Ti. Senhor, acrescenta a nossa fé, acrescenta-nos no conhecimento de Deus, Senhor, que a palavra de Cristo habite abundantemente em nós, em toda a sabedoria. Colossenses 3,15, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, dá-nos do Teu poder, dá-nos da Tua unção cada vez mais, renova-nos na unção, renova-nos no Espírito Santo. Nós suplicamos, meu Deus, faz a Tua obra nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias. Diga glória a Jesus.
Irmãos, lemos todo este texto, mas o Senhor volta a nossa atenção principalmente para o versículo 1. Vamos ler juntos de novo. No demais, irmãos meus, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Outra tradução diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o apóstolo passou na cidade de Tessalônica, diz lá em Atos capítulo 17. Ali pregou, ali uma igreja foi aberta, ali a obra do Senhor prosperou. Não foi uma obra fácil, porque o apóstolo sofreu perseguição dos judeus, ele teve que fugir da cidade, dali, inclusive ele foi para Bereia, que foi um lugar mais nobre, um lugar de mais fácil aceitação. Mas mesmo assim os crentes de Tessalônica ali ficaram firmes no Senhor e uma igreja ali se estabeleceu. Tessalônica era uma cidade da Grécia. Diga glória a Jesus. Irmãos, o apóstolo, ele era um obreiro do Senhor, um obreiro itinerante, ele passava de lugar em lugar. O Senhor o usava para estabelecer igrejas, ele ia embora e a igreja continuava caminhando por si mesma, no poder de Deus e na sabedoria do Senhor. Irmãos, e o apóstolo continuava fazendo a obra de Deus, mas ele não se considerava autossuficiente. Ele até disse em Filipenses 3, quanto a mim, não julgo que haja alcançado ou que seja perfeito. Uma coisa faço e é que, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Irmãos, o apóstolo sempre pedia oração dos crentes. Em várias de suas cartas, ele pediu oração. Em Efésios 6, quando ele termina de falar da armadura do crente, ele diz: e orai por mim, para que me seja dada, no abrir de minha boca, a falar do mistério de Deus, como convém que eu fale. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, isso aqui é ensinamento. Em primeiro lugar, o crente tem que orar. 1 Timóteo 2:1, rogo-vos, irmãos, antes de tudo que se façam orações, intercessões, deprecações e ações de graças por todos os homens, pelos reis e pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Fala para um lado, Deus quer que você ore. Irmãos, o Senhor está mudando muita coisa em nossas vidas. O Senhor vai te mudar. Fala para o lado do Senhor, vai mudar você. Glória a Deus. Precisamos aumentar, aprimorar, aperfeiçoar a nossa comunhão. Você tem que ter vida de oração. Fala isso para um lado. Você precisa ter vida de oração. Diga glória a Jesus. Tem gente que usa a igreja de muleta e encosta na igreja. Está errado isso. Aliás, tem que buscar ao Senhor. Ai, pastor, o Senhor é uma bênção. Você tem que ser uma bênção também. Para com isso. Fala assim, para com isso. Você tem que ser uma bênção. Fala isso para o outro lado. Você tem que ser uma bênção. Diga glória a Jesus. Gênesis 12:3, e tu serás uma bênção. Nós temos que buscar ao Senhor para que o Senhor se manifeste através de nós. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Lucas 18:1, contou-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Hebreus 12 diz, tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desfalecidos. Essa expressão joelhos desfalecidos fala exatamente da oração. A oração dos crentes da Judéia tinha cessado, tinha esmorecido, tinha enfraquecido. Só que em Romanos 12 diz, sede fervorosos de espírito. Fala para um lado, você precisa ser fervoroso. Fervoroso. Buscar o poder de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Colossenses 4:2, perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Jesus falou aos discípulos no Getsemane, nem uma hora pudestes velar comigo. Este texto é significativo.
nenhuma hora, quer dizer, os discípulos não aguentavam orar nenhuma hora, e Jesus os repreendeu por causa disso. E Jesus muitas vezes os chamou de geração incrédula e perversa. Fazem misericórdia. Então, meu amado, orar, desenvolver a comunhão com Deus. O Senhor quer isso de nós. O Senhor quer repartir dons do Espírito Santo. Mas uma pessoa que não ora não vai ter dom nunca. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tem gente dormindo. Cutuca o irmão do lado. Gente dormindo. Diga glória a Deus. Me recuso a falar para dormentes. Diga glória a Jesus. Culto não é hora de você querer que Deus fale em sonhos. Faz assim, viu? Diga glória a Deus. Atos 2, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam unânimes. Glória a Jesus. Jesus disse em João 2 que a igreja é casa de oração. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Fala para um lado, clama ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, na cidade de Filipos, Deus fez através dos apóstolos uma obra muito grande, mas eles também eram homens de oração. Tudo começou porque eles estavam procurando um lugar para oração, só acharam fora da cidade, na beira do rio, e ali eles se reuniam todas as semanas para orar, e o Senhor, lógico, se manifestou com poder. Aquela adivinha foi liberta do demônio que a perturbava, e as paredes da prisão chacoalharam. Tem gente conversando na hora da pregação. Fala para ela assim, por favor. Diga glória a Jesus. Salmo 55:17. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e tu ouvirás a minha voz. Irmãos, Daniel 6:10 diz que o profeta 3 vezes por dia se ajoelhava no seu quarto com a janela aberta para a direção de Jerusalém, e ali ele clamava ao Senhor. Irmãos, Deus procura pessoas assim. Deus procura pessoas que clamam. Deus procura pessoas que estão na sua presença. Irmãos, quando o Senhor Jesus, o próprio Senhor, encontrou-se com Saulo no caminho de Damasco, era necessário alguém para fazer aquela obra, para que ele fosse batizado nas águas, inclusive, para que ele fosse recebido na igreja. E quem o Senhor encontrou para isto? Ananias, aquele crente de Damasco. E por que encontrou? Porque ele estava orando. Diga glória a Jesus. Ele estava em oração, e quando o Senhor falou com ele, ele respondeu imediatamente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui é o apóstolo pedindo oração por ele. Orai por mim, para que a palavra do Senhor se propague. Irmãos, e ele não estava pedindo oração por seus motivos particulares. Orai por mim para que eu ganhe um carro. Fazem misericórdia. Orai por mim para que eu case. Fazem misericórdia? Não. Orai por mim para que a palavra do Senhor se divulgue. Irmãos, este é o verdadeiro sentido. Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Se você se envolve na obra de Deus, o Senhor abençoa a tua vida. Agora, se você só fica vindo na igreja para pedir oração para o teu filho, para a tua filha, para a tua sogra, para o teu genro, para a tua nora, para o teu vizinho, para o teu pai, para não sei quem, meu amado, a coisa não vai. Fala assim, misericórdia, está invertida a ordem. Faça a obra do Senhor, se envolva na obra de Deus, busque unção, dons e poder do Senhor, e o resto Deus faz. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Senhor eterno, Deus poderoso. Orar pela obra de Deus. O apóstolo pedindo, orem por mim, para que a palavra do Senhor
seja espalhada. Irmãos, orar pelo crescimento do reino de Deus, orar para que as vidas se convertam, orar para que pessoas sejam libertas, orar pelos que ministram nos hospitais, nas cadeias, nas ruas e nas favelas e nos guetos e nos becos. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é completamente bíblico, e aqui é o próprio apóstolo pedindo oração. Irmãos, porque ele sabia o valor da oração, ele sabia, irmãos, quanto socorro ele recebia de Deus por causa da súplica de muitos. Eu sei que disso me resultará em salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Diga glória a Jesus. O apóstolo assim escreveu. Irmãos, orar pelo mover do Espírito Santo. A oração de Abacuque 3:2, aviva, ó Senhor, a tua obra. Irmãos, é indispensável isto. Fala para o lado, precisa orar. Meu Deus amado, você quer que o poder de Deus opere mais na igreja? Então ore. Pastor, mas ninguém está orando. Basta para o Senhor fazer uma coisa tremenda, meu filho. Era só Daniel na corte de Babilônia, e olha o que Deus fez na vida dele. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E outra, você não sabe se é só você. Elias também achava que era só ele, e diz lá em Romanos 9, repetindo o que o Senhor já havia falado em 1 Reis 19, que o Senhor tinha reservado 7.000 que não haviam dobrado os joelhos em Israel perante a divindade Baal. Diga glória a Jesus. Irmãos, orar pelo desfazimento das obras das trevas, orar pela libertação das vidas. Repita comigo, pela oração dos crentes, a obra de Deus avança. Olha o que diz o versículo, orai por mim para que a palavra seja divulgada. Irmãos, quer dizer, não é apenas uma operação humana de falar e de pregar. Isso tem que ser carregado com oração para que o poder de Deus opere. Diga glória a Jesus. Repita comigo, o crente precisa da oração de outros crentes. Fala assim, viu? O crente precisa orar por outros crentes, e precisa da oração de outros também. Tem que ser via de mão dupla. Crentes viciados em fila de oração na igreja, vai ter que abrir uma casa de operação para isso. Mas em misericórdia, tem gente que não pode ver uma mão que já faz assim. Mas em misericórdia, tem que ser via de mão dupla, que é respiração também, mas ore também, interceda também, e ore pelos outros. Pastor, não aguento nem comigo, vou orar pelos outros. Faça o favor, então vai se converter. Fala assim, vai se converter. Pastor, eu estou mal. Porque você não ora exatamente. Como que o Senhor mudou a sorte de Jó? Quando ele orava pelos seus amigos. Jó 42. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Engrandecido seja o Senhor. Irmãos, 1 Coríntios 12 diz, o olho não pode dizer à mão, não preciso de ti. E o ouvido não pode dizer ao pé, não preciso de ti. Irmãos, quer dizer, os membros do corpo de Cristo precisam mutuamente uns dos outros. Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Diga glória a Jesus. Irmãos, falta oração. Você precisa orar. Pastor, não tem tempo. Então você vai esperar quando para ter tempo? Então Jesus vai te dar uma doença, você vai ficar assim uns 40 dias no hospital, você vai orar que vai ser uma beleza. É isso que você quer? Pergunta para você, é isso que você quer? Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, até o apóstolo, por muitos momentos, ele ficava desnorteado. O começo do capítulo de Atos 16 diz que ele não sabia que direção tomar, não sabia o que fazer, e até que o Senhor deu aquela visão do varão macedônio pedindo ajuda.
Irmãos, então, por isso que o apóstolo pedia a oração dos crentes, para que o evangelho se propague, quer dizer, para que eu consiga discernir o que é para eu fazer, aonde que é para eu pregar, de que forma que é para eu pregar, de que forma que é para eu levar avante a obra de Deus, e para isso ele pedia oração. Quando os crentes oram, o Senhor vai aclarando as coisas e aclarando as situações. Diga glória a Jesus. Para sabermos que direção tomar. Irmãos, porque a oração ela vai abafando a carne, e daí nós conseguimos discernir a voz do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5,16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Romanos 8,9, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, irmãos, nós precisamos discernir a voz do Senhor. E como se faz isto? Em oração, na presença do Senhor. Diga glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Irmãos, é a continuação do versículo: orai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso. Como se fosse uma correnteza, estava sendo dito assim: não represe, deixe essa palavra ter livre curso, deixe o poder de Deus agir. Irmãos, tem muita implicação isso. Diga glória a Deus. Para Deus operar, é necessário o crente orar, e é necessário o crente divulgar a palavra de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor precisa ter livre curso. O final de Atos capítulo 12. O capítulo começou com a morte do apóstolo Tiago, a espada por Herodes. Continuou com a prisão de Pedro. Só que o Senhor foi lá e tirou Pedro da cadeia, e terminou com a morte de Herodes, que era o problema central. E o último versículo diz assim: e a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Irmãos, a palavra do Senhor tem tanto poder, que mesmo que não seja aceita por muitos, ela acaba transformando o meio que nos cerca. Irmãos, o mundo até hoje tem fortíssimas influências da palavra de Jesus, mesmo o mundo não aceitando o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Muito da civilização ocidental foi influência da palavra e do evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, houve escravatura no mundo até 1800. No Brasil foi 13 de maio de 1889. Fazem misericórdia. 88. 89 é a proclamação da República. Meu Deus do céu. Fazem misericórdia. Parece que um dia a gente ouviu isso na escola. Diga glória a Jesus. Quer dizer, até 1880, quantos? 100 e poucos anos tinha a escravidão no mundo. Irmãos, o que foi promovendo a mudança disso, mas foi a palavra do Senhor. Irmãos, a mudança dos níveis sociais, foi a palavra de Deus que mudou. No passado era aquela situação horrível, da situação da mulher completamente degradada, sem manifestação alguma. Foi o evangelho do Senhor Jesus que foi mudando todas essas coisas. Até o mundo oriental recebeu a influência da palavra, mesmo muitos não sendo convertidos. Irmãos, quando o crente prega a palavra de Deus, muitas coisas vão mudar, quer sejam corações, quer sejam situações, quer sejam ambientes. Diga glória a Jesus. E muda mesmo. Na tua família, você se converteu, os outros podem não ter se convertido, mas quanta coisa mudou. Você pode até reclamar que eles te perseguem, que eles não estão bem, tudo, mas quanta coisa neles mudou que eles já deixaram. Por quê? Porque, irmãos, a luz entrou e é impossível conter. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Que a palavra do Senhor tenha livre curso. O que significa isso também? O apóstolo estava orando: orem para que a minha boca continue aberta, para que o meu coração continue cheio. Orem para que o meu espírito continue recebendo incessantemente do Senhor. Ore para que eu continue sendo o canal nas mãos de Deus. Ore para que o Senhor opere por mim e através de mim. Ore para que o Senhor trabalhe nas vidas.
Diga glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, para nós continuarmos falando, continuarmos levando avante, como diz o Salmo 126, o que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Mas para nós continuarmos, nós precisamos de oração, porque as nossas forças acabam, nós precisamos de renovo de Deus, e isto só vem do próprio Deus. Diga glória a Jesus. Por isso, irmãos, que é necessário a oração, irmãos, e é necessário que os nossos lábios não se fechem, como diz em Atos 4, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, como disse Jesus em Mateus 21, se estes se calarem, as pedras clamam. Repita comigo, o crente não pode deixar de falar da palavra de Deus. Enquanto nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos vivos. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Meu amado, quando você conhece um crente fervoroso, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio dos dons do Espírito Santo, se esse crente fica doente, vai para o hospital, é para pregar, para evangelizar para alguém, alguém vai se converter, porque o Senhor vai fazer uma obra ali. Porque ele não fecha a boca de jeito nenhum, onde quer que vá, o Senhor está operando através dele, e o Senhor está fazendo grande coisa. Diga glória a Jesus. Quando você vê crente dentro da igreja, crente que está ruim, crente que está mal, crente que está acabadaço, é porque ele nunca foi grande coisa mesmo. Fala assim, misericórdia, nunca foi de pregar, nunca foi de anunciar, todos aqueles crentes, tudo meio murchinho. Irmãos, quem levou a obra avante para todo mundo foram os crentes perseguidos da Judéia. Atos capítulo 8, nós já pregamos sobre isso. E os que foram dispersos da perseguição que se levantou após a morte de Estevão, saindo por todos os lugares, anunciando a palavra. Diga glória a Jesus. Em Atos 11 diz que esses foram anunciando, até que chegaram em Antioquia, e se converteu um monte de gente. E daí Barnabé foi lá em Antioquia, viu a graça de Deus, e já chamou o Saulo, e já virou uma igreja imensa. Irmãos, porque perseguidos e espoliados, Hebreus capítulo 10, com gozo permitistes a espoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes uma possessão melhor e permanente nos céus. Diga glória a Jesus. Então perderam tudo, mas continuaram anunciando a palavra, e por isso continuaram vivos. Josué 1,8, não se aparte da tua boca as palavras do livro desta lei. Diga glória a Jesus. Romanos 10, esta palavra está muito junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. Diga glória a Jesus. Irmãos, orar para que a palavra do Senhor se divulgue, Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Glória a Jesus. O Senhor falou muito comigo essa semana, Mateus 28, 19, ide, fazei discípulos de todas as nações. Fala para o lado assim, faça discípulos. Diga glória a Jesus. Meu amado, você sabe o que é ser crente nos padrões de Jesus? É assim, tem gente que fala assim, a igreja não está crescendo, a culpa é do pastor. Meu amado, quem tem que fazer discípulo? Todos nós. E outra, discípulo não se faz coletivamente, se faz particularmente, é cada um fazendo os seus próprios discípulos, e é isso que faz o reino de Deus crescer. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que é ser crente? Vive a vida particular e vem quarta-feira no culto assim, tentando sugar ao máximo o que ele conseguir tirar do pastor. Misericórdia, fazer misericórdia para continuar rodando por aí. Não! Fala para nós assim, não! O que é ser crente? Alguém que está envolvido em Deus, fazendo discípulos. Quantos discípulos você está fazendo? Silêncio constrangedor. Pergunta assim, quantos? Ai, pastor, eu falei, não, o cachorro da rua, certo? Fazer misericórdia. Diga glória a Jesus. E
Nós falamos que o apóstolo era glória a Jesus, diga glória a Deus. O apóstolo era um obreiro itinerante. Ele passava num lugar, evangelizava, ficava um pouquinho de tempo, ia embora e falava para os crentes: vão em frente. Diga glória a Deus. E quem disse que eles sabiam? Tinha acabado de se converter. Tinha que aprender na marra, tinha que buscar. Mas, irmãos, o evangelho atingiu o mundo inteiro dessa forma. Diga glória a Jesus. Irmãos, a obra do Senhor é maravilhosa. O Senhor quer levantar vasos aqui. A palavra do Senhor precisa se divulgar. A palavra do Senhor precisa ser glorificada. E o Senhor quer usar muita gente. Não existe limite. Glorificado seja o Senhor. Senhor amado, Tu és maravilhoso. E por isso nós clamamos, Senhor, vai movendo, Senhor, nesta igreja, vai movendo no poder do Espírito Santo, vai movendo, Senhor, em cada vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, queremos ser libertos dos nossos problemas particulares, queremos deixar para seguir o Senhor, como Pedro disse: Senhor, eis que nós deixamos tudo e Te seguimos. Na canta lava suda harias, rebarrada canta lava suda harias tem. Na canta lava suda de conta lava harias. E quem se alista na guerra não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. 2 Timóteo 2, rebarrada canta lava suda harias, na canta lava suda harias tem. Glorificado seja Senhor amado, vai operando, enche-nos, meu Deus, do Teu Espírito Santo, vai quebrando as cadeias, vai quebrando as barreiras, vai quebrando, Senhor, todo impedimento em nome de Jesus. Quebra os impedimentos em nós, meu Deus, quanta coisa que nos perturba, tanto quanta coisa dessa natureza humana que quer nos sufocar, mas nós buscamos de Ti, porque o Teu poder é mais forte do que a natureza humana. Glória a Deus. Rebarrada canta lava sudarrada harias. Dá-nos vitória sobre nós mesmos, dá-nos vitória sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos e sobre o nosso físico. Senhor eterno, na labarrada canta lava sudarrarias, na canta lava sudarrarias tem. Dá-nos vitória, Senhor. Recanta harias tem. Glorificado seja. Rabarrada canta lava sudarrarias tem. Só o Senhor é Deus. Na canta lava sudarrarias. Glória a Jesus. Então, abençoa, meu Deus, a Tua igreja, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos assentar. Glória a Jesus. Aleluias. A irmã Sandra quer dar um testemunho. Glória a Jesus.